Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 1.300 inscritas e inscritos nesse canal. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre o conceito de radical, né? Muitos de nós que somos progressistas, o pan-africanismo é a mais progressista de todas as ideologias, somos chamados, muitas das vezes nós somos chamados de radicais quando a gente expõe algumas das nossas opiniões. Nós somos progressistas, somos a favor da humanidade, somos humanistas, somos adeptos da visão científica para fazer análises como essas que a gente faz aqui, análises políticas, históricas, geopolíticas, antropológicas, etc. Né? Então, como nós somos a favor da vida, da paz, importante salientar isso, nós não somos a favor da opressão do homem pelo homem, até porque isso não é inerente às populações das sociedades, às antropologias das sociedades africanas, melhor dizendo, né? Nós somos a favor de sociedades onde a paz aconteça e as pessoas vivam em comunhão. É importante salientar isso, né? Mas para que nós possamos atingir esse lugar, esse momento, a gente precisa lutar contra as opressões que não foram criadas por nós, foram criadas contra nós. Nós, particularmente, nós pretos, né? Sempre bom fazer o recorte racial aqui. E essas opressões que foram criadas contra nós são o racismo, o nazifascismo, o capitalismo, o imperialismo, né? Então, tudo isso são, e também no que diz respeito às mulheres pretas, o patriarcado. É importante salientar isso, né? Tudo isso são visões que foram construídas no berço setentrional. A história mostra isso. Está documentado, né? Do que eu estou falando exatamente? Eu estou falando que quando nós, que somos pan-africanos particularmente, nos levantamos para lutar contra essas agressões, nós somos taxados de radicais. O mais curioso é que a palavra radical significa raiz, né? Você vai na raiz. Quando eu defendo essa questão de eu ser radical, eu procuro dizer o seguinte: eu sou radical porque eu vou na raiz. Nós, pan-africanos, vamos na raiz das questões fundamentais. Mas só que quando nós somos chamados de radicais, o sentido geralmente ele é outro. Ah, você é muito extremista, essas coisas todas, né? Na defesa das suas posições. O que eu acho curioso é que Adolf Hitler, por exemplo, nunca foi chamado de radical. Não é chamado de radical. Em obras de referência, vocês podem ler, buscar aí, associar a palavra radical a Adolf Hitler. Ele matou 2 milhões de judeus. Né? É importante salientar isso. Dentre outras etnias que tinham dentro da Alemanha e da Europa nazista durante o período da Segunda Guerra Mundial. Logicamente que não foram só judeus, foram negros também, ciganos, etc., que foram mortos pelo Adolf Hitler. Né? O genocida, que está com uma tornozeleira, ele matou 700 mil pessoas, mais de 700 mil pessoas, quando ele se recusou sistematicamente a comprar vacinas para combater a Covid-19, que foi a última grande calamidade mundial que nós vivemos, né? O genocida, cujo nome não deve ser pronunciado. Né? Um rei chamado Leopoldo, que governou de uma maneira ditatorial o Congo, né, durante décadas, ele matou 20 milhões de congoleses. 20 milhões. Está documentado isso. Tem uma obra chamada Fantasma do Rei Leopoldo. E ninguém nunca o chamou de radical. Aliás, quando se colocam, por exemplo, os homens mais violentos do mundo, mas se faz uma lista dos homens mais violentos do mundo, aí se fala de Hitler, se fala de Stalin, se fala de Gengis Khan, se fala de Mussolini. Essas pessoas, basicamente, oprimiram pessoas brancas. Quando se fala dos opressores dos negros, não se cita, por exemplo, o nome de rei Leopoldo II da Bélgica. Né? Ele fica de fora dessas listas. Acho curiosíssimo isso. Por quê? Porque quando se fala em matar pessoas negras, não há importância para essas pessoas que são racistas e geralmente fazem essa lista de grandes ditadores. Se fala até do Idi Amin Dada, tem que falar mesmo, né? Foi um ditador cruel de Uganda, né? Mas não se fala do rei Leopoldo II. O grande Aimé Césaire falou com todas as letras que Hitler só é odiado pelos europeus porque aplicou aos europeus procedimentos coloniais reservados apenas aos neguinhos da África, entre aspas.
O grande Aimé Césaire falou isso, né? O Hitler aplicou aos europeus procedimentos coloniais. Por isso que ele é odiado pelos europeus. Se não fosse isso, ele não seria odiado. Como o rei Leopoldo II não é odiado pelos europeus, por exemplo. Não é, né? Ele é... Todo mundo esquece dele, ninguém fala dele. Um cara que matou milhões de pessoas. Um genocida em potencial, tal qual o outro genocida daqui do Brasil, que não chegou a matar milhões de pessoas porque ele não teve tempo de... Se tivesse, certamente ele faria, não tenho dúvida disso, né? Este é o seu perfil. Então, quando nós falamos, família, de radicais, é importante salientar que radical são as pessoas que são contra a vida humana, pessoas que atentaram contra a vida humana, né? É sempre bom a gente falar das pessoas que jogaram 2 bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Essas pessoas são radicais porque mataram seres humanos e jogaram bombas em cidades. Não foi em parques industriais, nada disso. Em cidade. Não foi um ataque contra instalações militares do Japão, que ocorreu em 1945. O Japão atacou uma instalação militar dos Estados Unidos em 1941, quando houve o ataque a Pearl Harbor, né? Em retaliação, 4 anos depois, os Estados Unidos jogou 2 bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, lá no Japão, e praticamente destruiu o Japão. Só não jogou em Tóquio porque os Estados Unidos não queriam o Japão morto. Os Estados Unidos queriam o Japão de joelhos. O Japão ficou de joelhos durante um longo período de tempo até se reerguer, investindo em educação e tecnologia, diga-se de passagem. Então, por que é importante a gente falar isso? É importante a gente falar isso, família, para que a gente não caia em falácias eurocêntricas. Malcolm X, muitas das vezes, é chamado de radical. Porque Malcolm X falou, nós vamos tratar da libertação dos africanos por qualquer meio necessário. Ele está falando de autodefesa, self-defense, é assim que ele falava. Esse discurso foi encampado depois pelo Partido dos Panteras Negras em Legítima Defesa, inspirado em Malcolm X. Até Martin Luther King, que era adepto da não violência, muitas vezes foi chamado de radical pela imprensa racista branca nos anos 60, a imprensa que é extremista, a imprensa que é racista. Muitas vezes, Nelson Mandela, que muitas vezes é cantado em verso e prosa pela mesma imprensa, mídia burguesa suja, putrefata, macabra, racista, foi chamado de extremista, foi chamado de terrorista nos anos 60. Nelson Mandela, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz depois, assim como Martin Luther King também ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Né? Essas pessoas foram chamadas de radicais, de extremistas, de terroristas, por incrível que pareça. Então, cuidado, família. Quando vocês ouvirem por aí que nós que lutamos contra as opressões somos taxados de radicais. Não, radical é o opressor. Radical é o escravista. Radical é Cristóvão Colombo, que genocizou, ou seja, assassinou milhões de indígenas aqui nas Américas. Radicais são os europeus que invadiram a América do Norte, os anglo-saxões, protestantes, diga-se de passagem, grande parte deles, está documentado isso. Eu não estou falando atacando os protestantes, não, estou atacando os racistas protestantes que invadiram a América do Norte no século XVII e chacinaram sociedades indígenas, onde é hoje os Estados Unidos e onde é hoje o Canadá, restando apenas os nomes dessas sociedades nas cidades, em alguns lugares, os nomes. As pessoas foram dizimadas, né? Com a utilização de vírus, inclusive, como está documentado na obra de Jared Diamond, Armas, Germes e Aço, como está documentado também numa obra brilhante de um autor chamado D.D. Brown, intitulada Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Fala da chacina dos indígenas, como está documentado também na música Run to the Hills, do grande Iron Maiden, né? Uma banda de metal que eu gosto, que sou fã inglesa, né? E que escreveu essa música falando da invasão dos europeus na América do Norte. Run to the Hills, run for your lives. Corra por suas vidas, corra para as colinas, corra por suas vidas. Então, essas pessoas que escravizaram africanos nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Equador, no Peru, na Venezuela, em Cuba, na Jamaica, esses europeus, né, espanhóis, portugueses, os europeus, como os holandeses que escravizaram africanos no Suriname, né, europeus como dinamarqueses que escravizaram pessoas africanas em St. Thomas, onde nasceu Edward Wilmot Blyden. Essas pessoas, família, essas pessoas são radicais. Né? Radicais porque odeiam a vida humana. Odeiam o outro que é fenotipicamente diferente. O radical não pode ser aquelas pessoas, não podem ser, melhor dizendo, aquelas pessoas que se levantam contra essas agressões. Radical é quem colocou na prisão
a grande Angela Davis, né? Radical é quem colocou na prisão Carlos Moore por 2 vezes. Carlos Moore foi preso em Cuba. Radical é quem perseguiu Sheikh Anta Diop, né? Radical é quem matou 30 líderes pan-africanos no continente africano para impedir que o continente africano se desenvolvesse a partir do processo das suas descolonizações. Esses são radicais. Radical é quem faz orçamento secreto, quem desvia bilhões para bolsos de pessoas brancas, majoritariamente racistas, e que não investe rigorosamente nada na parte social do país, educação, saneamento básico, saúde, habitação, transporte público, né? Radical é quem constrói uma bancada de protestantes no Congresso Nacional para votar de acordo com seus próprios interesses do agronegócio. Essas pessoas são radicais. Radicais é quem manipula as notícias dioturnamente que você assiste, chamando, por exemplo, o Hamas de terrorista. Terrorista é o Estado de Israel que está fazendo o que está fazendo na Palestina, na faixa de Gaza, matando mulheres e crianças. Esses são radicais, né? Ariel Sharon, esses caras são radicais, né? Então, esses que estão hoje no Estado de Israel, né? Benjamin Netanyahu, aliado de Donald Trump, aliado histórico dos Estados Unidos da América, como Israel passou a ser a partir mais ou menos ali dos anos 70, né? Esses caras que lutaram contra, que mandaram tropas, o exército de Israel, o exército estadunidense, o exército da África do Sul, do Apartheid, que mandou tropas para Angola para combater o MPLA de Agostinho Neto, o MPLA da época, dos anos 70. Não estou falando desse MPLA agora, não, que é recheado de corruptos. Não estou falando disso, estou falando dos anos 70, né, para impedir que Angola se tornasse um país livre e desenvolvido. Né? E Angola contou com a ajuda de Cuba, é importante salientar isso, lógico que isso está documentado, né? Cuba, uma odisseia africana, tem um documentário nisso no YouTube, vocês podem assistir, está também documentado na obra do Fidel Castro, Biografia das Vozes, que eu tenho aqui na minha casa, que é a biografia dele, escrita junto com o Inácio Ramonet, jornalista do Le Monde Diplomatique. Está documentado isso, né? Mas, logicamente, que Cuba mandou tropas para lá, veículos militares, em troca do petróleo de Angola. O petróleo, que era exatamente isso que Portugal queria continuar controlando, depois os Estados Unidos queria tentar controlar, a África do Sul do Apartheid queria tentar controlar, Israel queria tentar controlar, logicamente, né? Então, essas pessoas são radicais. É importante salientar isso, né? Então, quando, família, as pessoas disserem para vocês que fulano de tal é radical, né? Lembrem-se dos negros, particularmente homens negros, que foram deliberadamente enforcados apenas por serem negros diversas vezes nos Estados Unidos da América. Essas pessoas que enforcavam homens negros, a ponto da grande Billie Holiday fazer uma canção, escrever, né, ou melhor, musicar um poema que se transformou na canção Strange Fruits, Estranhos Frutos, quando muitos homens eram enforcados em árvores, por isso estranhos frutos. Homens negros eram enforcados em árvores, pelo fato de serem negros. Essas pessoas racistas é que são radicais. Nós estamos lutando contra esses radicalismos. Estamos lutando pela nossa vida. Estamos lutando pela nossa sobrevivência, pela continuidade da existência da comunidade preta e indígena, que são uma segunda leva de africanos que vieram para cá, para as Américas. Já explicamos isso aqui várias vezes e é importante salientar sempre isso, que os indígenas também, como eu falei, tanto nos Estados Unidos, quanto na América Central, que é a espanhola, quanto na América Portuguesa, sofreram genocídios brutais, todos praticados por europeus. É importante salientar isso. Esses europeus é quem são os verdadeiros radicais. É importante a gente sempre salientar isso. Quem estupra pessoas é uma pessoa radical. Quem violenta, quem destrói terreiros de Umbanda e Candomblé, né? Eu sou da Umbanda, essas pessoas é que são radicais. Por que essas pessoas não invadem, por exemplo, templos judaicos? Por que essas pessoas não invadem, por exemplo, templos católicos? Por que essas pessoas não invadem, por exemplo, templos que são da religião muçulmana, mas invadem terreiro de Umbanda e Candomblé para depredar, né? Por supostamente a religião de matriz africana fazer culto ao demônio? Quem faz culto ao demônio é o europeu que inventou isso. Já explicamos isso aqui diversas vezes.
Não existe a figura do diabo na religião de matriz africana. Não existe. Né? Na Bíblia não tem rigorosamente nada disso. Estou à vontade para falar porque eu estudo a Bíblia. Embora eu não seja protestante nem católico. Né? Você não precisa ser protestante nem católico para estudar a Bíblia. Aliás, para quem não é protestante católico, para quem é de axé como eu, né? Eu convido a estudar, mas estudar a Bíblia a partir da perspectiva do panafricanismo. Pegar a Bíblia, fazer um estudo dela e pegar os livros panafricanos de Cheikh Anta Diop, Pater Diagne, Ivan Sétima, John Henrik Clarke, Runoko Rashid, esses caras, Chancellor Williams, né, que examinaram esse período histórico, né, e ver se o que está escrito ali condiz com a materialidade. Simples assim, é assim que a gente estuda a Bíblia. E vocês vão ver que é uma série de incongruências ali. Nossa, enfim, uma cascata. Né? Uma cascata, quando eu falo cascata, é muita coisa. Né? Não estou falando de mentira, estou falando muita coisa de incongruências. E é pessoas que usam a Bíblia para atacar a religião de matriz africana mentem sistematicamente. Aí sim é uma cascata, né? Literalmente falando. Então, quando, família, vocês se depararem com pessoas desse tipo, nos chamando de radicais, lembre-se de elencar esses momentos históricos, essas situações e esses covardes que são os verdadeiros radicais, porque atentam contra a vida humana, a nossa e de nossos irmãos indígenas. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso de História da África e também de Letramento Racial, aula comigo, aula síncrona, online, estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Desculpe a demora para voltar a trocar ideia com vocês. Eu estava me reorganizando, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Estamos juntos. Rotep, África no Centro.